Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, mais uma vez com vocês, para mais um estudo evangélico. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. Então, antes de nós começarmos, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece, pedindo à espiritualidade amiga o seu amparo, a sua sustentação e a sua proteção. Amigos espirituais, nesse instante eu vos peço que derramem as vossas bênçãos de paz, de luz e de amor sobre todos nós, que possamos ser amparados, sustentados, inspirados, que a palavra do Evangelho do Cristo possa ser uma semente de luz em nossos corações, que possamos fazer as transformações e as reformas necessárias em nossa vida, que estejamos sempre abertos para o aprendizado, a fim de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que Jesus nos sustente e nos ampare nesse ideal, que assim seja. Bom, como eu falei anteriormente, nós vamos continuar o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a Raquel e na noite de hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 45, que se chama Conversar. Neste capítulo nós temos um versículo que Emmanuel nos traz, e esse versículo diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. São palavras de Paulo e estão na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Então, neste capítulo, Paulo conversa com o povo de Éfeso e os convida à reforma íntima, à transformação interior. Então, Paulo pede ao povo a renovação interior, a modificação de seus hábitos, a modificação de sua postura, de seu comportamento, sempre levando em consideração o Evangelho do Cristo, os ensinamentos que o Cristo trouxe. E Paulo, ele frisa bem a necessidade de deixar vir o homem novo, de que se elimine o homem velho. E uma dessas coisas que ele fala, da necessidade de deixar vir o homem novo, é que se renovem as formas de conversar. Então, é aí que ele fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos nós, graças a Deus, temos o dom da palavra. Nós recebemos esse dom de Deus. É claro, nós sabemos que existem pessoas que infelizmente não têm esse dom, não podem falar, sem entrar no mérito. Mas nós, graças a Deus, recebemos esse dom. E muitas vezes, levando-se pelo gosto de conversar, pelo gosto de falar, às vezes nós extrapolamos. Utilizamos palavras torpes, palavras desagradáveis, nos envolvemos em fofocas, em diz-que-diz-que, falamos mal dos outros, criticamos. Então, tudo isso Paulo coloca como palavras torpes, como coisas torpes, coisas que não são boas, coisas que não promovem a graça daqueles que as ouvem. Ele coloca que nós, quando falamos, quando conversamos, devemos sempre levar em consideração o ouvinte, seja ele um ouvinte físico, um ouvinte presente ou um ouvinte imaginário, como agora, por exemplo, que eu estou falando para um público numa rede social,
numa palestra online, então eu não sei quem está me ouvindo, mas as palavras que nós devemos usar, tanto nos nossos diálogos quanto nas nossas palestras, têm que ser edificantes, ou seja, caracterizar essas palavras de acordo com o amor, sempre levando em consideração as relações de legítimo amor fraternal, levando em consideração aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Pois ninguém gosta de ouvir palavras ruins, termos chulos. Às vezes, estamos em determinadas rodas, em determinados locais, onde as pessoas começam a usar termos chulos, termos pesados, palavras pesadas. E isso nos faz muito mal, esse tipo de palavra. Porque o que é a palavra? A palavra ela é a materialização do pensamento. Quando nós falamos, quando nós colocamos para fora as palavras, nós estamos exteriorizando aquilo que nós temos interiormente. Então, se nós somos pessoas que temos o péssimo hábito de falar mal, é porque nós estamos doentes. Joana de Ângeles, ela diz isso. O vício mental das conversações vulgares, licenciosas, enseja desequilíbrio na área da saúde, produzindo perturbações gástricas e hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais, que facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como exagerada secreção biliar. Ao mesmo tempo, alteram o humor, favorecendo o pessimismo, o derrotismo e a depressão. Então, olha como isso é sério, porque nós emitimos energia. A palavra é a exteriorização de energia. Nós estamos materializando alguma coisa que vai dentro de nós. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. E quando nós falamos, quando nós conversamos, nós estamos jogando uma energia no universo. E essa energia vai atingir as pessoas que entrarem naquela sintonia, que estiverem naquela faixa vibratória. Então, nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que emitimos. Emmanuel coloca, né, que é muito bom conversar, é muito salutar, e que as almas que se estimam, elas prezam as conversações sábias, as palestras edificantes, pois é uma forma de nós permutarmos conhecimento, de nós permutarmos valores. A palavra, ela faz parte da vida. A palavra, ela precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais de amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus ensinou utilizando a palavra. Jesus não escreveu nada, Jesus falou. E a palavra de Jesus juntava multidões, angariava multidões. Porque Jesus falava de amor, ele emitia amor em tudo aquilo que ele colocava, em tudo aquilo que ele expressava. Então, nós temos que levar isso em consideração quando falarmos, seja na nossa família, seja no nosso amigo, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, sempre respeitando o próximo e cientes de que somos responsáveis por aquilo que emitimos, por aquilo que jogamos no universo. Que a nossa palavra seja sempre construtiva, que ela leve paz, tranquilidade, esperança
aos nossos receptores, aos nossos ouvintes, aquelas palavras, aquelas pessoas que estiverem nos ouvindo. E Emmanuel também coloca que quando nós perdemos o gosto de conversar com alguém, nós podemos observar que tem alguma coisa errada, ou conosco ou com aquela pessoa, porque é muito prazeroso conversar, é muito bom conversar, trocar informações, é muito bom nós compartilharmos com as pessoas conhecimento, é muito bom nós acalentarmos, por exemplo, uma pessoa que está triste e com as nossas palavras nós levamos alegria. Então, quando nós perdemos o gosto por esse intercâmbio, é que tem alguma coisa errada, ou conosco ou com aquele que está nos ouvindo, e que é necessário que se avalie o que está acontecendo. Agora, Emmanuel também fala que nós temos que observar para que a gente nunca se coloque na condição de superioridade. Mesmo que nós sejamos especialistas num assunto, nós não somos melhores do que ninguém. Às vezes uma pessoa que tem menos conhecimento teórico que nós, que tem menos estudo, ela tem muito mais sabedoria do que nós. Então, nós sempre temos que prezar pela humildade. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. E ele coloca aqui, né, que muitas pessoas desfiguram o dom sagrado do verbo, tá? Que são aquelas pessoas que utilizam a palavra para criticar, para ridicularizar, para zombaria. E nós sabemos que por exemplo, existem pessoas que fazem piada de tudo, que não levam nada a sério. Então ele chama atenção para esse fato, pois também é um desvio do verbo, é um desvio da palavra. E como eu disse anteriormente, nós temos que avaliar tudo aquilo que nós falamos. Nós temos que pensar, nós temos que analisar, né? Porque a palavra é uma dádiva tão santa, diz Emmanuel, que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito, que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Então ele coloca que essas pessoas que fazem mau uso da palavra são espíritos que estão se colocando numa condição inferior. Veja bem, ele não está dizendo são espíritos inferiores, não, nada disso. São pessoas que, agindo dessa maneira, eles se colocam numa condição de inferioridade. Então, vamos analisar daqui para frente, quando nós estivermos conversando, de que maneira nós estamos falando, porque muitas vezes a gente se junta em grupo e começa, um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e a gente não se dá conta. E depois, quando cai a ficha, quando a gente para pensar, muitas vezes a gente fica pensando, poxa vida, eu falei besteira, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter falado isso. Isso é muito comum, porque a gente fala sem pensar. A gente falou sem prestar atenção, nós simplesmente soltamos a verborragia, jogamos palavras ao vento. Isso é muito sério e isso tem que ser evitado. Nós que somos estudiosos, principalmente, nós que trabalhamos, como é o meu caso e de muita gente, que temos o magistério por profissão, nós temos que primar muito pela nossa palavra, higienizar sempre os nossos pensamentos, pois, repetindo, quando falamos, é daquilo que nós sentimos que nós estamos falando. Falamos do que está cheio o nosso coração. Então, se nós falarmos
de raiva, de ódio, é porque o nosso coração está cheio disso. Já em contrapartida, se nós formos aquela pessoa que é sempre mansa no falar, paciente, tolerante, compreensiva, significa o quê? Que nós temos amor em nosso coração. É difícil muitas vezes, em determinadas situações, nós omitirmos a nossa opinião. Mas às vezes se faz necessário, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, esse momento político, em que essas forças, esse embate nos coloca muitas vezes numa situação muito desagradável. Então, vamos evitar esse confronto, vamos evitar essas contendas, sempre lembrando disso, que a gente fala do que está cheio o nosso coração, tá? Jesus já dizia isso. E vamos sempre pensar, analisar, não falar simplesmente por falar, pois a fala é um dom que Deus nos emprestou para que a gente possa fazer bom uso, para que a gente eduque, doutrine, compartilhe conhecimento, para que a gente acalente, acalme, e não para a gente zombar, rir, criticar. Vamos pensar nisso. Ainda nos diz Emmanuel, conversar é possibilidade sublime, que muitas pessoas não têm. Que muitas pessoas não tiveram essa possibilidade. Vamos sempre nos lembrar disso e agradecer a Deus pelo dom da palavra. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Ou seja, nós falamos do que vai dentro de nós, repetindo. Porque é muito importante isso, é muito importante. A gente tem que aprender a valorizar as nossas palavras, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente fala, tomar cuidado, pois a gente pode perder esse dom. Só quem já ficou sem falar é que sabe o quanto é importante você abrir a boca e conseguir expressar-se. Eu já passei por essa experiência. Quando eu comecei no magistério, eu fiquei 2 meses e meio sem falar, por causa de um problema que eu tive na prega vocal. Então, eu já vivi esse lado de querer falar e não conseguir. E hoje eu valorizo muito a minha fala. Não sou perfeita, claro que não. Mas sempre, na medida do possível, eu procuro preservar esse dom que Deus me deu por empréstimo e fazer bom uso dele. E eu convido a todos a fazerem isso, a analisarem, a pensarem, a prestarem atenção naquilo que sai de suas bocas, porque quando a gente fala uma coisa, é como se a gente abrisse um travesseiro cheio de penas. As penas voam ao vento e a gente nunca mais consegue recuperar. Com as palavras é a mesma coisa. Quando a gente abre a nossa boca e solta as palavras, a gente nunca mais consegue recuperar. Então, daí a nossa responsabilidade. Assim como Paulo convida o povo de Éfeso à reforma interior, lembrando a eles que quando nós nos reformamos, nós temos que reformar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. Emmanuel, neste capítulo 45, nos mostra muito bem a nossa responsabilidade. E que nós possamos tomar cuidado, vigiar os nossos pensamentos e a concretização deles, a nossa fala. Então, nesse instante, vamos
agradecer a Deus, vamos louvar ao nosso Pai por essa bênção que nós temos e pedir para Ele que nos dê a oportunidade de todos os dias usarmos a nossa fala para orar, para agradecer e para louvar. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e cuide sempre de nós. E que nós possamos sempre cuidar dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Que assim seja, meus queridos. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Que assim seja. Tchau, tchau.